sementes. E com a situação cada vez mais drástica em relação ao clima e cultivo da safra, ter um bom planejamento de manejo e focado para alta produtividade pode fazer a diferença na produção. Como usar as plantas de cobertura e também a adubação adequada? Para isso, eu vou conversar com o professor Cláudio Ideu. Professor, boa tarde, obrigada pela presença aqui conosco. Boa tarde, Fabíola. Eu que agradeço o convite, de estar trazendo informações dos experimentos que nós conduzimos, das disciplinas que nós ministramos, para os seus ouvintes e tentar esclarecer aí alguns pontos, que possam deixar alguns produtores em dúvida nesse momento aí de planejamento já para a próxima safra, Exato, porque o produtor faz aquilo tudo com uma antecipação de 1 ano, de 8 meses, então o trabalho dele é sempre muito antecipado e esse planejamento tem que acontecer. Quando a gente fala de adubação, plantas de cobertura, qual é o melhor sistema, considerando todo o ciclo, para ele adotar? Então, Fabíola, na verdade, não existe uma receita de bolo, igual a gente fala para os nossos alunos. Não existe uma receita de bolo. Primeiro, nós temos que conhecer o sistema do produtor, a área do produtor, os problemas, que ele está enfrentando, para a partir daí a gente poder fazer a escolha da melhor planta de cobertura que vá atender às necessidades desse produtor. Por exemplo, nós sabemos, uma aveia preta, ela é uma excelente planta de cobertura, só que nós temos que entender qual a finalidade que esse produtor vai querer estar implementando essa planta de cobertura. Outra planta muito utilizada são as crotalárias, que nós sabemos aí que incorpora nitrogênio atmosférico, podendo reduzir uma adubação nitrogenada, por exemplo, nas culturas. Então vai depender muito do que nós vamos encontrar em cada um dos produtores para nós podermos fazer melhor esse planejamento da escolha da planta de cobertura. Então não existe uma receita de bolo. Mas uma coisa que nós falamos, que a pesquisa que a gente tem conduzido por 5 anos na universidade tem mostrado, é que dos nossos sistemas aqui no sudoeste goiano, soja, milho, a introdução da braquiária junto com o milho, ela é de extrema importância para poder dar um aporte maior de palhada e uma ciclagem um pouco melhor também de nutrientes. Então, isso reflete diretamente na produtividade da soja. Então, isso é fato. No sistema soja-milho, você fazer uma integração do milho com outra planta de cobertura, no nosso caso foi a Braquiária rusiziensis, mostrou aí um potencial de produtividade maior na cultura da soja que veio em subsequência. Nessa introdução, eu consigo deixar a braquiária ainda na hora da retirada do milho para soltar um gado de terminação? Com certeza, tem muitos produtores que fazem o uso dessa prática, integração lavoura-pecuária, utilizando aí a braquiária de fato para alimentar os animais. Não só a braquiária, mas também os restos de milho que sobra na área ali, os animais se aproveitam para se alimentar e é uma estratégia muito importante para quem tem gado. Mas tem que lembrar também que se você soltar o componente animal na área, você vai ter uma menor quantidade de palhada posteriormente para o sistema de produção. Então tem que analisar, por isso o planejamento é tão importante, para ver até onde é importante eu colocar e soltar o animal, até onde é importante eu preservar aquela palhada. Isso aí vai muito dos objetivos do produtor, Nós conhecemos produtores que fazem a integração, soltam o animal no pasto, formado ali após o milho, e deixam na entre-safra como fonte de alimento. E, obviamente, que vai ter uma produção menor de palhada, mas ele tem o ganho, a rentabilidade com o componente animal. Cláudio, quando começou o uso ali da braquiária com milho, eu vi muitos produtores falar que não valia a pena, porque a competição pelos nutrientes, por luz, enfim, acabava atrapalhando a produtividade do milho. Como que se dá esse ganho? O que é que pode cair nisso aí e o benefício que ele vai ter? Então, se não for feito o manejo dessa gramínea, no caso da braquiária, de forma adequada,
você pode ter uma redução de produtividade do milho. Então, por isso que nós utilizamos herbicidas para fazer o travamento da braquiária, para reduzir ao máximo essa competição com o milho e que, se houver alguma queda de produtividade, ela não seja significativa frente aos benefícios que essa palhada vai proporcionar ao sistema. Como, por exemplo, no ano desses que nós estamos, né, aqueles que formaram palhada com braquiária, com milheto, com qualquer outra espécie, com certeza conseguiu se sobressair um pouco melhor frente àqueles que não tinham palhada alguma. É visto aí que nós passamos aí por veranicos, né, de 20 dias sem chuva, fora altas temperaturas. Então, a gente observou isso muito no campo. A gente vê alguns produtores, aqueles que são mais tecnificados, que são mais zelosos mesmo, eles deixam ali até para ter uma rotação de cultura. Eles vão deixando 20% da sua área para um mix de cobertura. Aí cada ano ele deixa 20% ao período que o período de 5 anos ele rotacionou toda a sua área. Como que é a vantagem desse mix? Tem que fazer alguma observação específica ou ele tem a liberdade de fazer considerando que é mesmo um mix? Então, os mix, o único cuidado que nós temos que ter, né, é que tem plantas que dominam as outras. Então, na escolha do mix, é se atentar a esses fatores, né, para que você consiga ter os benefícios de todas as plantas que você está colocando nesse mix de cobertura. E, de fato, a gente trabalhar aí, nessa rotação de culturas de 20%, isso é de extrema importância porque a cada 5 anos você está com a sua área praticamente renovada, pelo menos você teve, né, uma rotação de culturas propriamente dita na área, o que beneficia demais aí os aspectos físicos, químicos e biológicos dos nossos solos. E dentro dessa observação que tem que ser feita para as plantas de cobertura, tem que olhar ali também a condição da área com nematóides, que de repente você coloca uma planta que ela tem uma sensibilidade ali, ela é uma que vai multiplicar, né, nematóides? Sim, com certeza. Esse é um dos pontos, né, no qual o produtor, os técnicos aí têm que ficar atentos para entender, né, o sistema do produtor, quais são os problemas, para não multiplicar os problemas, mas sim para levar a solução. Então, ter o conhecimento de quais espécies de plantas de cobertura vai melhor em uma determinada área que esteja com problemas de nematóide é de extrema importância para que você consiga reduzir o potencial dano desses nematóides na safra subsequente, não aumentar, né? Uhum. Eu mencionei o nematóide, mas aqui vale para qualquer outra praga que tem ali na área. E aí, falando de solo, porque o nematóide, né, aí normalmente ele está ali no solo, em relação à diferença de uma área com maior teor de argila, uma área com maior teor de areia, uma terra mais mista. Em relação às áreas mais mistas, né, a gente tem observado que as braquiárias, as gramíneas, elas desempenham ali, elas têm um desenvolvimento melhor. Então, elas tendem a te entregar uma maior quantidade de palha que vai, ao longo do tempo, se transformar em matéria orgânica. E para os nossos solos, né, esse incremento de matéria orgânica ele é extremamente importante, visto que os nossos solos, 80% da CTC, da nossa capacidade de troca catiônica, ela vem da adição de matéria orgânica. Então, é de extrema importância esse manejo aí, principalmente em solos mistos, né, onde ele é mais dependente ainda dessa incorporação de matéria orgânica para que a gente tenha uma melhor fertilidade. Tem também como fazer a escolha com plantas que têm a capacidade pivotante maior, pensando numa descompactação do solo? Sim, hoje, né, nós temos aí, principalmente nabo forrageiro, que é uma planta onde ele tem um sistema radicular bem vigoroso e que promove, né, essa descompactação. E é uma planta, assim como você mencionou anteriormente, muito utilizada nos mix de cobertura, justamente por esse potencial de descompactação. Então, é uma planta muito interessante.
As braquiárias também é uma planta interessante, visando descompactação. Não é uma raiz pivotante, é uma fasciculada, mas devido ao seu grande volume de raízes que é formado, ela pode promover essa descompactação e uma melhor agregação do solo. Então, novamente, depende muito dos objetivos do produtor. É o que a gente comenta nas aulas, né? Primeiro, vocês têm que entender o que o produtor tem na área, quais são os problemas, quais são os desafios que vocês vão ter que enfrentar para fazer a escolha correta da planta de cobertura ou do mix de plantas de cobertura. De modo que ele sempre vai trazer benefícios. Isso, com certeza. É o que a gente fala, né? Introduzir essa adubação orgânica via plantas de cobertura é imprescindível para você ter um sistema de alta produtividade. Então, para você conseguir formar a fertilidade do seu solo, né, construir a fertilidade do solo, essas plantas de cobertura elas são imprescindíveis para poder, né, também levar esses nutrientes em profundidade, com o crescimento do seu sistema radicular, formação de poros, canais. Então, é de extrema importância aí as plantas de cobertura nesse ponto de vista.